Fala galera, bem-vindo ao primeiro episódio do Pod Guaraná. Eu me chamo Lucas Jamas. Eu me chamo Daniel. Eu sou o Lucas Henrique, também conhecido como Luffy. E hoje nós vamos falar com o Vinícius Salomão, integrante da banda local República Popular. E ele vai nos contar um pouquinho sobre a carreira dele e também sobre o último álbum da banda. Também a gente vai conversar sobre a valorização da cultura nortista e para onde a nossa cultura tá caminhando. Então, bora lá. Bora lá. Yo! Então, galera, voltamos aqui para bater um papo com o Vinícius, um grande guitarrista, participante da banda do República Popular. E aí, Vinícius, tudo bom? E aí, galera, tudo tranks? Tudo tranquilo. República Popular, que é uma das maiores bandas aqui de Manaus, já há um tempo, né? Eita, não sei não, mas agradeço aí pelas palavras de vocês e agradeço pela chance aqui de estar batendo esse papo. E a gente tá aí tem um tempinho, estamos gravando nossos CDs, já tem aí 10 anos. Caraca, 10 anos, mano. Não estamos aí um tempinho tocando aí em Manaus e Amazonas. Antes de tudo, eu só quero falar que o Lucas, ele é fã. Pera, quem? O Ramos aqui. Ah, o Ramos, ele tem uma música, né, Ramos, que você queria falar pra ele diretamente. Eu já falei da última vez, mas eu queria deixar aqui registrado que, cara, a melhor música que eu ouvi recentemente, inclusive não só do álbum, é Curió, mano. Curió é muito bom. Eita, pô, mano, que massa. Essa música, obviamente, é nossa, né? Mas já falei direto com o Igor, que é o compositor dessa música. E, assim, eu sou também apaixonado por essa música. É um negócio, assim, mesmo que não fosse nossa, né? Eu estaria fazendo o jabá dela por onde quer que eu fosse. Que eu acho linda essa música também. Acho uma das músicas mais singelas, assim, sinceras, bonitas. Uma canção de amor, Sim. assim, muito bem escrita. Eu pago muito pau pro Igor, quem escreveu essa música. E em relação à letra, né, mano? Todas as músicas, na verdade, tem uma letra bem. Eu ouvi o álbum inteiro, né? Da primeira vez eu não consegui ouvir todo, porque realmente é um álbum grande, né? Tem bastante músicas. Agora eu consegui ouvir ele inteiro e eu prestei atenção, cara, que toda música tem uma letra muito bem construída, tipo, como mensagem. Pô, valeu, cara. Assim, a gente sabe, o Humus é um absurdo, né? A gente lançou em 2018 e na época a nossa assessoria falou assim, cara, vocês são megalomaníacos, vocês têm noção disso, né? Em 2018 vocês vão lançar um álbum duplo, ninguém faz isso não existe, isso vai contra todas as tendências e conselhos de marketing atual. Mas a gente falou, mano, a gente tá preocupado com a unidade que vai ser esse disco, sabe? Não com a recepção comercial dele, então a gente tinha que fazer. Aliás, mano, o Humus não é o primeiro álbum duplo amazonense? Mano, que a gente saiba, assim, durante as nossas pesquisas, o Humus, se eu não estou enganado, é o primeiro disco duplo amazonense. Para os mais leigos, explica aí um pouquinho o que é um disco duplo. É um disco duplo, como o nome diz, são 2 discos. Normalmente eles costumam ser discos conceituais, né? Normalmente, não é uma regra. Por isso mesmo eles costumam ser tão mais longos, né? E aí o Humus são 2 discos, o primeiro disco contendo 12 faixas e o segundo disco contendo 13 faixas, totalizando um total de 25 faixas, né? Caramba. E aí, por isso mesmo, assim, não é fácil ouvir. É realmente um desafio, assim, principalmente hoje, né, que a gente vive a era ali do consumo prático e rápido das artes em geral, né? A gente sabe que é contra a maré, mas era o que a gente queria fazer, era o que a gente sentia que tinha que fazer e o que rolou. Pois é, isso eu achei isso interessante no Humus, porque não sei se tu lembra quando eu falei que eu ouvi pra ti, que eu falei, eu vou ouvir na ordem, porque quando tu clica no álbum, o Spotify automaticamente ele segue a tua preset anterior, né? Ele te joga no aleatório. Aí eu lembro que tocou a primeira música e logo depois tocou uma música lá pra puta que pariu do álbum. Eu fiquei, não, calma. Aí eu tive que voltar pro começo. Aí eu lembro que eu peguei uma tarde. Aí eu passei o dia todo escutando o álbum, do começo até o fim. Aí no dia seguinte eu escutei de novo. Porque, tipo, eu acho que é muito importante tu seguir, tipo, a ordem do álbum pra entender todo o conceito. Que, cara, eu acho que fica muito mais claro se tu escutar tudo na ordem do que tu escutar aleatório. Porque aleatório eu acho que perde um pouquinho da magia do álbum, sabe? Sim, com certeza. A gente perdeu um tempinho com isso também, de, tipo, se preocupar com a ordem ideal e... Antes mesmo, porque, assim... Humus foi um projeto, assim, de 2, 3 anos pra fazer, né?
Durante esse processo, muita coisa mudou. Muita ideia que a gente tinha no início não vingou. Outras coisas que surgiram no meio do processo acabaram rolando e muito. Outras coisas a gente só descobriu quase no final do processo e tal. É um processo de metamorfose lá, assim, constante, né? Teve uma época que a gente perdeu um tempo, assim, com isso. Eu lembro, eu perdi muito tempo com o Vitor, que é o produtor do disco, né, da banda. De tipo, assim, principalmente a parte 1 do disco, que é uma parte mais verde, assim, né, digamos, mais regional, que mistura mais gêneros e ritmos próprios do Amazonas, né? A gente queria muito criar uma paisagem sonora, assim, para que quando a pessoa ouvisse, ela pensasse e projetasse uma espécie de imagem na cabeça dela, realmente. E que essa imagem trouxesse cores, trouxesse locais, trouxesse horário do dia. Então, tudo isso está refletido na ordem das músicas e as maneiras que elas se encaixam também. Os barulhos, na ambientação de cada tema. Tudo está com o propósito de que ali, quando tu esteja ouvindo, tu esteja mesmo se localizando. Criando uma paisagem. Isso aqui, por exemplo, eu tô no meio do mato, 7 horas da noite. Aí tem barulhos específicos para isso. Isso aqui é meio que guiando, assim, tentar dar essa experiência sonora, assim, para quem estiver ouvindo. Então foi uma coisa muito viajada, assim, também. Muito bacana. E lembrando que o álbum tá disponível no YouTube, né? No Spotify. E no YouTube, inclusive, tem uma versão com algumas músicas ao vivo, né? A gente lançou agora, recentemente gravamos ano passado e lançamos pertinho do Natal. Lançou 23 de dezembro, um registro ao vivo do Humus. E que a gente teve a oportunidade de gravar aqui em Manaus mesmo. E foi um registro muito bonito, um registro que resume pra gente e fecha esse ciclo do Humus. Faltava um registro ao vivo, realmente, dessas músicas, assim, da entrega do que é o Humus e tal. E a gente conseguiu gravar no ano passado, lançou em dezembro, e tá aí no YouTube, pra quem puder ver, quem quiser ver. É um registro bem legal, bem bonito. E isso aí. Eu acho que é um contraste interessante, que eu lembro que eu acho que eu falei contigo, Tini, que pra quem não achou a vibe eletrônica, tipo, tem gente que não curte a parte eletrônica do disco, né? No ao vivo, meio que é como se as músicas fossem tocadas acústica, né? Então é uma vibe que contrasta completamente com o álbum do Humus nessa versão ao vivo, tanto que vocês tiveram que adaptar várias músicas, né? Sim, e achar esse equilíbrio, assim, do eletrônico, do orgânico, sempre foi um desafio, desde a composição, do arranjo, e do que a gente queria mostrar a cada música. E aí, depois, para o que a gente vai fazer ao vivo, né? É uma parada, assim, quando tu começa um disco, existem vários processos diferentes, né? Vários artistas e bandas tomam isso de maneiras diferentes para o processo de criação de um disco. No nosso caso, depois de ter feito ter lançado Humus, a gente praticamente não sabia tocar as músicas. Porque a gente parou pra pensar em todos os arranjos e a gente já tinha uma noção disso, né, produzindo. Quando a gente entrou no estúdio pra ensaiar pela primeira vez, pra tocar aquelas músicas ao vivo, simplesmente não saía nada, assim. Porque foi muita coisa, muita viagem, muita loucura. Nós éramos apenas 4, né, integrantes. E aí, como é que a gente ia tocar isso? Foi um desafio bolar esses arranjos aí, ver o que ficaria legal, o que estaria legal estar em sample, o que estaria legal ter uma pessoa fazendo ao vivo. A gente teve que literalmente passar um tempão aprendendo as músicas para tocar ao vivo, ver o que a gente faria. Caraca, mano, que loucura. Vinícius, assim, desde o começo, a ideia de vocês era muito clara em fazer um som com essa pegada amazônica, com essa pegada de misturar os sons que você disse, né, da floresta e tudo mais, ou não? Não, isso foi um negócio que foi meio que ficando claro pra gente com o passar dos anos, porque o que a gente tinha definido é que nós todos somos grandes amantes da música brasileira, assim. Então, MPB, de forma geral, os vários gêneros típicos de cada região, nós somos doidos por isso. Isso a gente sempre teve, apesar de sermos pessoas completamente diferentes, com gostos completamente diferentes, com referências completamente diferentes. Então, quando a gente se juntou, o primeiro contato com essa mistura foi, acho que, muito interessante, assim.
tem uma pegada também de questão, como a gente já falou da cultura, mas tem uma música que eu acho que mais especificamente trata um pouco mais de cultura nortista, né? Que, se não me engano, é a Carmesim. Carmesim fala um pouquinho dessa relação do amazonense com a sua terra e com o orgulho caboclo. Essa relação que a gente tem, né, com a nossa terra-mãe, assim. Sim, a gente discutiu antes aqui também, o Daniel, sobre essa questão de valorização da cultura nortista e tudo mais. O Daniel tem algumas coisas, inclusive, pra falar sobre isso. O Dani coloca a hashtag Norte pelo Norte no Twitter. Sou mesmo, sou representante. Mas, pois é, Tim, nessa questão, isso me lembrou muito daquela conversa que a gente teve sobre a valorização da cultura nortista, por causa do cenário local, de tudo que estava acontecendo, e pandemia, e o pessoal tava desesperado para conseguir cilindro de oxigênio para os familiares. Aí, basicamente, a maioria da galera na internet se tocou que a gente não, tipo, o pessoal não ligava muito pra gente, né? Eles estavam lá vivendo a vidinha deles lá, já estavam de boas, e aqui tava pegando fogo e o pessoal não se importava. Aí, muita galera começou a falar, né, dessa questão da cultura local e de como que é norte pelo norte. Isso puxa o tema que eu queria falar mais, que era a questão da música local e dos incentivos que tem aqui. Tipo, qual é a tua opinião em relação à cultura nortista? Pra onde ela vai nessa questão musical aqui? Cara, isso é um assunto que a gente conversava diariamente, assim, na época que a gente tava mais ativo, né? E com os artistas da cena, com a galera que a gente tinha contato, assim, não só da música, mas de outros ramos culturais também, de outras vertentes, e unânime, assim, pensar que o Amazonas é simplesmente esquecido, né? Só que quando a gente fala norte, isso não é inteiramente verdade, porque talvez grande parte do norte, mas seja esquecido, o Amazonas incluso. Mas se a gente pega, por exemplo, os nossos vizinhos, né, o Pará, é completamente o contrário. Eles são um oásis de cultura no norte, assim, no sentido de que eles exportam cultura há décadas já, sabe? E o Pará, assim, tem grandes nomes, tem grandes referenciais da música, do teatro. Não é de hoje, sabe? Então, você pensa assim, o que acontece para o Pará ser um referencial artístico tão grande para o resto do país e o Amazonas não ser, né? Eu fico pensando, isso é talvez uma falta de incentivo ou uma falta de procura? Ou os dois? Não sei. Cara, então, assim, quando eu tento esmiuçar esse assunto, tento pensar em várias coisas, conversar com a galera de lá também, né, do Pará, né, que vive os movimentos no dia a dia. Eu vou tentando chegar a conclusões, e isso são conclusões minhas, tá? Isso não é nada comprovado, assim, são impressões e tal. Mas eu acho que o fator geográfico contribui muito para isso, no sentido de... Primeiro, assim, eu quero iniciar já esse tópico, na verdade, pedindo desculpa para vocês por ser palestrinha. Não. É uma coisa que Não, cara. Não, pô, isso Mas conteúdo. conversava por muito tempo, mano, durante anos, aí eu fico assim, às vezes eu fico até sem fôlego, que eu não sei por onde começar a falar. Porque isso é um anseio nosso, né? Um desespero nosso ali, né? Seriamente. De por que as coisas não acontecem e tá, caraca. Mas já tá muito melhor do que já foi um dia, né? Pelo menos. Enfim, e aí, quando começa a esmiuçar isso, né? Você pensa, o que é ser um referencial artístico? Para você exportar a cultura, a premissa básica é que você seja original, né? Então, se algo vai ser exportado é porque é único, porque não tem em outros lugares. Então começa aí, a cultura paraense, ela é muito celebrada, extremamente reverenciada dentro do seu próprio estado. É uma coisa de louco, assim, a música, falando especificamente da música, a música que eles fazem, que eles sabem que só eles fazem, que é original, eles dão valor para aquilo acima de qualquer coisa. Começa daí, né, desse fator cultural. E quando eu digo geográfico, é no sentido de, conversando com algumas pessoas, o que eu percebo é quando há celebrações, festividades no estado, festas, sejam municipais ou estaduais ou privadas mesmo. Por exemplo, nos interiores, há uma grande locomoção das pessoas de interiores próximos e da própria capital para esses locais. Sabe, há realmente quase
procissão que acontece toda vez que há esses grandes eventos. E seja onde for, seja no interior, seja em interiores mais distantes, seja na capital, sabe? Há esse fluxo de pessoas que está sempre se movendo aonde a cultura está indo. Então, isso gera o que a gente não tem no Amazonas. É exatamente essa celebração e esse acesso à informação, acesso à cultura. No sentido de que nosso estado, os nossos interiores, por exemplo, que é onde está a maior parte da nossa cultura original, Tá tudo resguardada, isolado, né? a maioria é de difícil acesso, né? Não pega um carro e vai, assim. Realmente, essa questão geográfica eu acho que é uma complicação que a gente tem aqui, porque para chegar lá 7 dias de barco, enquanto nos outros estados, 3 horas de carro tu consegue. E assim, eu acho que realmente existe essa questão, e essa questão é muito antiga, e eu acho que nunca houve uma preocupação em tentar solucionar um pouco, né? Mesmo que, pô, beleza, você tem que pagar um barco de qualquer jeito e tal, mas não sei, de repente dar melhores condições aos barcos e menores preços, né? Ou, Tornar mais atrativo. enfim, melhorar mesmo. Tornar mais atrativo Acho e que mais não tem fácil muito mesmo você fazer incentivo, essa né? viagem. Isso. Nunca houve interesse de incentivar isso, né? Sim, exatamente. Assim, Manaus, como uma capital globalizada e como uma metrópole, né, que se tornou, ela, infelizmente, de forma geral, acabou importando muita cultura de fora, né? Você vai em Manaus hoje, se pega, assim, as 5 primeiras, ou até mesmo, assim, as 10 primeiras opções de entretenimento da noite manauara, se você for analisar, são lugares e eventos que não enaltecem, nem muito menos trazem o mínimo de contato com a cultura local, né? Se parar pra imaginar aí, sei lá, nos 10 lugares pra, sei lá, você ir encontrar com amigos, ou fazer alguma coisa, ou sair, ou até se você for, se pensar hoje, assim, se receber alguém em Manaus e falar, e a pessoa, me mostra aí um lugar, quero conhecer Manaus, vamos lá, vamos sair aqui. Tipo, sabe? Hoje em dia é tudo pub, abre pub em todo lugar. Vai ser uma coisa muito genérica, E né? assim, uma parada, né, 100% pasteurizada, assim, do que vem de fora, né? Pois é, outra questão também que eu pensei agora é que a maioria dos locais, por exemplo, chega um amigo teu de fora, tu quer mostrar o lugar. Aí tu leva ele pra um local que é caracterizado, tipo, com a cultura local, mas ele não serve nada da cultura local. Tipo, é só um adereço, sabe? Sim. Tipo, alguns shoppings da nossa cidade, que é só, tipo, tema floresta. Aí o shopping inteiro é, tipo, boutiques de luxo, lojas, coisas do exterior, tipo, não tem coisa local. Sim, exatamente. E era uma coisa, assim, que depois de um tempo, né, eu passei, assim, a questionar essas coisas, me incomodar no sentido de Manaus, capital do Amazonas, sabe? Era pra gente ter, sei lá, uma roda de boi a cada esquina nessa cidade, sabe? Fácil acesso, disponível. Qualquer pessoa, qualquer atração, assim, que, eu queria conhecer, por exemplo, como é que é o Boi Bumbá de Parintins, por exemplo. Eu queria ter esse fácil acesso, esse primeiro contato do que seria, do que... Então, você tem eventos isolados no ano, assim, sabe? Boi Bumbá de Manaus e tal, e coisas assim. É bem pingado, né? É muito pingado e é a capital, né? O coração que deveria estar pulsando isso para todo o estado. E é o que não acontece, né? Diferente do Pará, né? É exatamente o contrário nesse ponto. E parece que se você pegar aí, sei lá, última leva de artistas... Última leva não, mas de artistas mais recentes, né? Paraenses, assim, da música. Sei lá, se pegar o próprio Jalu aí, né? Jalu, Gabi Amarantos, né? Isso, Gabi Amarantos, Eles são artistas que começaram, se você for analisar o início da trajetória musical deles, com uma pegada assim, muito regional ali, da música paraense e tal, com algumas coisas da música pop aqui ali, misturando e tal. E se você pegar o trabalho deles hoje, os últimos trabalhos, é uma coisa que evolui, parece que instintivamente, assim, parece que eles sabem isso por instinto já, parece que eles crescem com isso, que é o que eles... É o natural que eles pensam, bom, eu tenho todo o meu background paraense.
cultura paraense, de música paraense que eu sempre ouvi, que eu sempre fiz. Só que eu ouço também tudo que tá rolando no mundo. Eu ouço trap, eu ouço rap, eu ouço hip hop, eu ouço essas paradas alternativas. E qual que é o meu instinto natural? O meu instinto natural é juntar as duas coisas, para que dessa junção nasça algo original, né? E aí parece que eles fazem isso há anos de maneira muito instintiva, que é uma coisa que a gente não faz aqui. E aí você tem Jalu estourando para todo o país e tal. Por quê? Porque é uma música que só ele faz, assim, né? Ah, cara, mas o Humus é isso que você falou. Você está descrevendo o seu próprio disco. Então, a gente pensou muito nisso, que a gente pensou assim, mano, isso era uma coisa que eu conversava muito com o Vitor, que era assim, que ele me falava, mano, tipo, Humus é só uma parada assim que a gente tá olhando há anos e falando, e aí, galera, ninguém vai fazer isso? Sério mesmo, ninguém vai fazer isso? Aí vocês foram lá e fizeram, mano. Então a gente vai ter que ir lá e fazer. Porque, tipo, era uma parada tão óbvia que tinha que acontecer, sabe? Isso que eu ia te perguntar também, Tini, sobre essa parada da inércia que rola um pouco. Se vocês sentem isso e tal, não querendo causar nenhuma polêmica aí na cena, pelo amor de Ele Deus. quer sim, quer sim. Mas se vocês sentiram realmente, como tu já falou, que sentiu um pouco, né? E souber um pouquinho o porquê que rola essa inércia, se é medo, preguiça, enfim. Mano, acho assim, se for dizer que a gente tem 10 anos desde que a gente começou e tal, se for comparar 10, 8 anos atrás com o que a gente tem hoje, é simplesmente incomparável, assim, é simplesmente outra cena, outra mentalidade, é um negócio que realmente, assim, te dá esperança e te vê, mano, tá acontecendo, vai acontecer, porque não é possível. Uma hora essa bolha vai romper, entendeu? Eu acho que faltava muito, assim... Eu digo faltava, eu me insiro, né? Eu nos insiro nisso porque a gente tava lá 10 anos atrás e a gente não fazia, né? Porque falta consciência, né? Falta entender o que é esse movimento orgânico, o que é uma cena realmente artística. Falta ainda... Aí Manaus, eu acho que engatinha um pouco nisso. Eu sinto que ainda, mesmo em 2021, Manaus ainda é um problema esse lance de... Algumas pessoas do meio artístico mesmo... supostamente, ainda tratam, entre aspas, música autoral como um gênero de música, sabe? E isso é um problema grave, né? Realmente. Que os próprios mecanismos que deveriam ajudar, ou pessoas que deveriam te ajudar, não que não queiram, mas às vezes, assim, acabam atrapalhando porque... sabe, se em eventos você ainda tem que colocar no flyer, assim, música autoral, é porque tem alguma coisa errada, sabe? Mas agora que tu falou isso... Tipo, realmente tem muito artista local que eu não olho e imagino, caraca, música amazonense. Tipo, eu só penso em, autoral, é o negócio dele aí. Tipo, eu não vejo uma representação no que ele tá fazendo, sabe? Eu acho que ele tá... Tem muita gente que tá querendo só imitar o exterior e não tá focando aqui dentro. Sim, mano. E aí, tipo, por exemplo, gerou-se assim, durante anos... E eu confesso que eu era uma das pessoas que alimentava essa rixa, mas é uma besteira muito grande, né? Que é a rixa da música autoral com a música cover, assim, né? Que tem a cena cover e a cena autoral, isso não deveria existir, né? No sentido de que a música cover sempre vai existir, o trabalho cover, e, porra, tem grandes artistas que trabalham com música cover e tal. E só não deve haver essa distinção, né? De eventos de tal, assim... Música é música, entendeu? O artista tal vai se apresentar, ele vai se apresentar. Não é a música autoral do fulano de tal, não. Ele vai se apresentar e é isso, entendeu? Quando tu vai, sei lá, num show do Skank, não tem lá, Skank, música autoral, entendeu? É isso que falta acho que se entranhar na cabeça das novas gerações e tal. E é uma coisa cultural, né, também. É uma coisa que precisa de tempo, né? Mudar, porque o contrário já tá muito entranhado, né? Mas eu acho, assim, voltando para aquela questão de onde a música amazonense está, acho que ela já tá muito mais longe do que um dia esteve, Sim. obviamente. E eu vejo com esperanças isso, assim, eu vejo hoje em dia artistas e uma cena consciente, uma cena que se junta na sua grande maioria, assim. Por mais que haja uns nichos, né? Porque sempre vai haver nichos de uma música mais parecida, nichos de artistas que pensam mais parecido, mas a cena em si,
hoje em dia ela é no mínimo factível, relevante, sabe? A cena, na minha época, de quando eu comecei, era um negócio muito abstrato, sabe? O que é cena? Cena amazonense? Hoje em dia já é um negócio concreto, porque hoje em dia ela já tem nome, sabe? Hoje em dia a cena, o que? Cena é Dan Stamp, é Gabi Farias, é Chapéu de Palha, Sim. sabe? Tem nomes, é trevo, é Já concreto, já sabe? tá aqui, né? Tem artistas, tem pessoas que tu consegue nomear, olhar, acompanhar o trabalho. Sim. Aliás, cara, com isso, eu quero te devolver uma coisa que tu falou pra mim, que agora eu vou falar pra ti, que é polêmica. Eita, E que eu acho que se conecta muito com E isso, cara. o Dani quer causar polêmica. ele quer. Cara, tu acha que a gente vai estar vivo pra ver a cultura do norte chegar no resto do país? Mano, sei. Assim, eu já fui mais otimista com relação a isso, eu já fui mais pessimista. Um dia eu tô, acho que no meio do caminho, assim. Tô tentando fazer a minha parte, com certeza, assim, todo dia do que eu posso ajudar com qualquer coisa que seja, eu tô fazendo. Mas é uma coisa também porque às vezes tá acontecendo, sabe? Tá acontecendo. Isso aí é inegável, tá acontecendo, tá rolando. Porque às vezes tu acaba se frustrando por querer ver o resultado final logo, né? E no final das contas a gente tem que entender que, pra bem ou para mal, é um processo demorado. É um processo que não vai se desconstruir de hoje pra amanhã. Mas tá indo, mano. Mas tá indo, tá andando. E tem horas que ferve assim de um jeito que tu fica, mano, é agora. Vai estourar, porque é isso que a gente sente. A gente sente que só precisa um artista, uma coisa acontecer pra dar vazão a todo esse resto que vem junto, sabe? Esse é o sentimento. Então, sei lá, tipo, tem o Chapéu de Palha, assim, que uma popularidade absurda, Sei, mano. né? Com a música deles, e tá conquistando cada vez mais e mais fãs, assim. Um negócio que já saiu, assim, da cena, digamos assim, alternativa, né? Já é um negócio, de certa forma, obviamente ainda não é nacional, mas já é de certa forma, mainstream, né? Onde a gente pensará que vai, não vai, daqui a pouco, e aí a gente precisa de um nome, né? Que aconteça, que leve Amazonas para poder dar vazão a todo o resto. O que eu acho interessante é que, no caso, por exemplo, Chapéu de Palha e até da banda de vocês mesmo, do República Popular, que uma coisa que tá rolando agora é que a galera tá se importando mais com a produção musical e audiovisual, tipo, dos clipes. Tipo, no caso, o Chapéu de Palha lançou recentemente um clipe, né, que a produção eu achei top, a gente até tava conversando um dia sobre isso. E no caso do álbum de vocês também tem isso, né, acho que quase todas as músicas têm clipes, não as principais, né, e são uma produção que eu achei muito absurda, mano. Eu realmente fiquei surpreso quando eu vi os clipes. Eu acho que eles são muito bem feitos, eles combinam muito com a vibe do álbum inteiro. Pô, mano, valeu. É uma coisa que a gente sempre teve, quando digo a gente da República, foi uma autocrítica muito grande, assim, no sentido de a gente sempre se cobrou muito, se cobra até hoje e tal, e, tipo, a gente sabe que tem muito erro, assim, muita falha. E uma coisa que a gente nunca aceitou é que muito tempo se propagou mentira de que o trabalho independente, tudo bem se ele for de baixa qualidade porque é independente, entendeu? Isso é uma coisa, infelizmente, cultural, que se espalhou de uma maneira grotesca, que infelizmente, ainda existe, né? Coisas como essa que geram o famigerado comentário do tipo, cara, tão bom que nem parece de Manaus. Né? Nossa. Mas porque foram anos disso, né? De os artistas independentes mesmo, meio que utilizando desse artifício, né? Não, porque é independente e tal. E a gente sabe na pele a dificuldade que é pra produzir. Caro, é difícil, sabe? As informações não estão ali, as informações são extremamente escassas. Né? Não só em termos de produção, mas depois que tu tem um material produzido, o que tu faz com isso? Como é que tu lança? Como é que tu divulga isso, sabe? Isso não tá numa página da internet, tu não vai achar isso numa pesquisa do Google, entendeu? É um negócio difícil pra cacete, é muito. Só que infelizmente, ou felizmente,
simplesmente a gente não tem essa desculpa, entendeu? De não tá em... somos independentes, por isso vamos lançar um negócio de baixa qualidade ou com uma qualidade abaixo do que se é esperado. Simplesmente o que vai acontecer é que as pessoas não vão ouvir. Simples. E a culpa não é delas, entendeu? É porque chega um momento de que é tanta coisa básica que ninguém se interessa, né? Então, quando tu vê uma coisa bem produzida, que, aliás, até a parte gráfica do CD, eu lembro que o Tini me deu o CD, aí eu lembro que eu abri, eu fiquei olhando todos os detalhes gráficos, que eu acho que, tipo, tudo complementa muito bem a ideia do disco. E isso eu vi antes de ouvir o disco, né? Eu vi no Spotify, só que acho que um mês antes, talvez, ele foi lá em casa, tava com vários discos e ele me deu um pra eu olhar. E, tipo, tu fica impressionado, né? Quando tu vê um projeto inteiro tão coeso assim, né? Tipo, parte gráfica é foda, a produção audiovisual é foda, a produção musical é foda. Aí tu fica, caralho, mano, isso aqui é amazonense, isso aqui é foda. Sim, tem que tratar como um profissionalismo, né? Independente de qualquer coisa. Eu entendo que, tipo, por exemplo, se você não tem condições, tudo bem, vai lá e lança, mas não se acomoda, né? Tipo, porque você vai lançar, mas olha a concorrência que você vai ter ao seu redor. Tipo, tá em outro nível, entendeu? Ninguém é obrigado também a ouvir outras produções que são de baixa qualidade, Sim. entendeu? Então, se profissionalizar é muito importante nesse quesito, então, tipo, realmente não vale mais essa desculpa hoje em dia. E hoje em dia, algo muito feliz que eu percebo é que você tem hoje em dia já assim uma gama de produtores independentes, sabe? Vitor mesmo sendo um, e produtores acessíveis, sabe? São pessoas que vão produzir tua música com qualidade hoje, entendeu? Na casa deles e vão te cobrar um preço justo por isso. Sim, sim. Então, se eu comparo isso com 10 anos atrás, sabe? Não existia isso, mano. E hoje em dia, se você começa hoje, você tem uma ambição, você tem uma vibe ali artística que você tá criando já, você não sabe como compor, como produzir isso, você consegue achar hoje uma pessoa, vários profissionais excelentes que vão produzir de casa, entendeu? Não sei, Te cobrar um preço interessante. justo por isso, é acessível. Chega e tu vai já lançar o teu primeiro trabalho, já um negócio de qualidade, entendeu? Pô, isso é bacana, isso é bem bacana. Então, isso assim, isso só tende a melhorar, né? Só tende a surgir as pessoas que já estão aí a melhorarem cada vez mais profissionalmente, tecnicamente, como surgirem cada vez mais novos nomes, né? Muito bom. Que antes tu tinha que viajar pra São Paulo, né, pra conseguir algum tipo de produção decente. Você tinha esses estigmas, assim, porque os poucos estúdios e produtores aqui que tinham conhecimento eram muito caros, né, e tal. Exato. E você não tinha acesso. Hoje em dia está, assim, muito mais acessível, assim, é realmente incomparável, e isso é uma coisa muito boa. Inclusive, vou fazer o convite aqui, entre aspas, ao vivo, que é pra, sabe, já dar aquela pressionada. Vitor, tá mais que convidado de vir aqui. É um cara que tá estourado aí, né? Tipo, entrar no Twitter e ver o trabalho do cara e ficar realmente impressionado com, enfim, com um monte de coisa que ele conseguiu aqui, né? Que é muito difícil, como o Vini está falando. Então, Vini, desenrola pra gente também. Beleza. Faz nosso nome. Qualquer coisa, volta vocês dois, pô. Seria bacana também. Verdade. Porque aí a gente fala só da parte técnica. Acho que ele topa na hora. Olha lá, hein, eu vou cobrar. Não, é tu mesmo. Se vocês mesmos entrarem em contato com ele, na hora, topa. Acredito eu, se ele não estiver muito ocupado. Beleza, né? E Vinícius, falando acerca do que a gente comentou durante todo o podcast sobre a valorização da cultura nortista, recentemente morreu um grande representante da nossa cultura que levou a música do Amazonas pro resto do mundo, né? Chegou na Europa, inclusive. O grande Zezinho da banda Carrapicho, que morreu dia 6 aí, aos 69 anos, por complicações da Covid-19. E você tem algo pra falar acerca disso? A gente podia fazer uma homenagem aqui pra ele. Cara, acho que
nome dele e o legado dele falam por si só dele, do grupo Carrapicho, né? Eles como pioneiros aí desse movimento, realmente os primeiros a levar o nome, a música do Amazonas para fora. E foi um movimento interessante que ativou primeiro a Europa do que o próprio Brasil, assim. Sim, chegou primeiro em Paris, né, se não me engano, por causa do produtor. Sim, foi uma febre na França. E aí você tem até hoje você tem versões gravadas em russo, em alemão, né? É um negócio fantástico, assim. E eles, como pioneiros, fica o legado vivo aí deles, né? E é aquilo que a gente conversou, né? Espero que a gente viva para acompanhar isso acontecendo mais uma vez, o Amazonas estourando, e que dessa vez ele se firme como um potencial centro de cultura, né? Que não seja algo que aconteça de 30 em 30 anos, mas que seja algo constante, que seja algo que o Amazonas realmente seja referência, né? E Zezinho e o Carrapicho pavimentaram esse caminho, mostraram que é possível, né? Isso já aconteceu e foi uma perda lastimável que a gente teve, mais uma perda por Covid. E fica aí seu legado vivo, orgânico e eterno, né? Bate forte tambor, tic-tac é eterno. E foi uma febre também no Japão, tipo, eu fiquei imaginando assim, né? Eu foi na década de 90, né? Mas a gente cresceu ouvindo, né? Sobre o Zazinho e até hoje ele fazia performances, enfim, em shows e programas de TV bastante, né? Ele era bastante querido por aqui. E eu fico imaginando, cara, imagina você chegar no Japão com uma música, tipo, ser febre no Japão, do outro lado do mundo, com uma música sobre o Amazonas, cara. Tipo assim, isso é muito surreal. Eu fico pensando assim, tipo, cara, parece coisa assim de filme um pouco. Porque a gente não tem isso hoje em dia e, tipo, não tem na história algo tão parecido com E isso, o né? legal é que isso foi meio que realmente proposital, né? Porque, se não me engano, eu vi em uma entrevista que todo esse projeto da banda era um projeto, inclusive, iniciado no Sesc para realmente divulgar a cultura amazonense e através da música. Então, ele atingiu o objetivo. Aí entra aquilo, né, que a gente falou sobre os incentivos culturais e tal. Sim, sim. E imagina que é um negócio fantástico, porque assim, você tem vários registros de artistas brasileiros e sul-americanos rodando o mundo de diversas formas. E só que geralmente, né, nesses casos, os artistas eles estão performando e cantando em inglês, né? Então imagina, chega um artista do Amazonas, do interior do Amazonas, do outro lado do mundo, Japão, cantando em português sobre a terra dele. E isso é algo ovacionado, assim, né? Por ser original, então é uma façanha, assim, incrível, né? Tu rodar um mundo cantando em português. Eu lembrei agora de um negócio que aconteceu, acho que foi antes de ontem, que eu tava falando com meu pai sobre o Ah, Zezinho, que eu acho que o Tini até sabe dessa história, que o meu pai, ele foi pra um... Ele tinha uma banda, né, quando ele era jovem, e ele participou de uma competição aqui em Manaus, que teve lá no CSU, parece, e a banda dele ganhou em quarto lugar. Aí em segundo lugar foi o Zezinho. Olha, Caralho. Em primeiro lugar foi outro cara aí. Basicamente, todas as pessoas que ganharam acima da banda do meu pai viraram tipo, músicos famosos Caralho. amazonenses. Faltou uma posição, então, pra. Aí meu pai foi o único dos quatro que não continuou com a música e foi virar advogado. E ele também tava falando porque ele lembrava de passear pela cidade, né? Aí o primo dele chamava ele pra ir pra uns lugares bem brega, né? Tipo uns bar que tava tocando um brega. E quase sempre era o Zezinho que tava lá. Então meu pai, ele meio que acompanhou a carreira do cara. E ele tava até comentando como era impressionante, né? Tipo, um dia ele tava lá, tipo, num bar brega, escutando o cara. E no outro dia, tipo, anos depois, a música tá tocando lá na Europa. E o cara tá famoso no mundo tocando a música dele. Só lembrei agora dessa história. Que ele até ficou bem emocionado, assim, sabe? Quando tu fala e fica olhando assim pro nada. acho legal uma trivia também, é que eu tenho uma memória. É uma besteira, mas que eu gosto de lembrar que praticamente eu fui vizinho do Zezinho durante 18 anos, que eu morava no Jardim de Versalhes, ele tinha uma casa ali. E aí toda vez, porque era tipo, era uma rua distante assim da minha.
E toda vez pra chegar em casa, os meus pais passavam na frente, né, na casa dele. E toda vez saindo de casa e voltando pra casa que a gente passava, a mamãe gritava no carro: Casa do Zezinho, casa do Zezinho! Aí eu e minha irmã ficávamos olhando na janela. Caramba, Zezinho. Era um negócio assim, tipo uma entidade, sabe? Zezinho. Eu nunca ouvi por lá, mas sempre passava na frente da casa e tal. Então será que ele morava lá mesmo? Morava. Que tipo, anos depois, eu vi um programa, sabe aqueles programas que tu recebe um famoso na tua casa? Um desses programas, tipo, sei lá, da época, sei lá, tinha um apresentador chamado Leão, acho que era isso, Leão, ou sei lá, alguma coisa assim. Ele tinha esses programas de ele visitar a casa de celebridades e tal. Aí ele visitou a casa do Zezinho e era lá, era no Versalhes, assim. Aí tu, miserável, não é mentira não, ele mora ali mesmo. Caramba, mas eu acho que ele morou lá até o final da vida, eu acho, se não me engano. Isso tem muito a ver com o que a gente tinha conversado sobre aquela questão de por que as coisas demoram a acontecer no Amazonas e toda a parte de infraestrutura e acesso aos interiores. E eu lembrei, tem algumas entrevistas do Zezinho que ele fala especificamente sobre a música, né, do Tic Tac. E ele fala que ele viu, eu não lembro agora qual o interior que ele tava. Ele fala que ele tava em um interior específico. E ele ouviu tinha um pescador puxando a rede, assim, na beira do rio mesmo, um negócio bem ribeirinho. E ele ouviu, enquanto ele puxava a rede, se não me engano era isso, ele cantava, ele cantarolava. Bate forte o tambor. Ele puxava. E aí, isso é um negócio fascinante, né? Porque aquilo que a gente conversou sobre a maior parte, ou a parte mais original da nossa música, da nossa poesia, ela tá no interior, né? Porque é lá que as pessoas vivem o maior contato realmente com a vida ribeirinha, com a maior floresta tropical do mundo, né? É lá que as pessoas têm o maior contato, é lá que surgem todas as histórias de mata e tal. E isso demora ou quase nunca chega na capital, né? Então, eu tive aqui um dos maiores hits, a história do Amazonas surgiu desse contato dele, e ele mesmo já tinha antes, né? Mas esse contato de ver essa realidade amazonense, assim, do interior acontecendo, sabe? Do caboclo trazer pra música, pra cultura, aquilo que ele via, aquilo que ele ouvia, aquilo que ele sentia. E isso foi abraçado pelo mundo, né? Por ser algo original, por ser algo que só a gente tem, assim. E vale um salve que, se eu não me engano, esse pescador era o Braulino Lima, que foi o compositor da música, não foi? Sim, eu acho que ele, Carlos Bandeira, o próprio Zezinho. E era isso, galera. Nos deixa aos 69 anos, depois de um mês de luta, mas com toda essa bagagem que ele nos deixou, mais de 15 milhões de cópias do disco, mais de 19 itens em um registro fonográfico e vários hits, né? E mais importante ainda, essa imagem que ele deixou, esse carinho que todos sempre tivemos pelo Zezinho. E só queremos que ele descanse em paz agora. Bate forte o tambor, eu quero é tique 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 tá. Bate forte o tambor, eu quero é tique 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 tá. É nessa dança que meu boi balança e o povão de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povão de fora vem para brincar. Outra parada que eu tava aqui na cabeça pra perguntar, porque eu fui meio que introduzido, entre aspas, recentemente ao festival em si, que é o Passo a Passo. Vocês já tocaram lá e tudo mais? Como é que vocês enxergam os festivais em geral? Se tá rolando um aumento de artistas daqui nesses festivais? Porque a gente sabe que show, enfim, de artistas de fora já rolava bastante aqui, né? Mas, enfim, festivais e palcos dedicados a artistas locais, como é que tu vê isso aí? Cara, a gente teve o prazer e a oportunidade de tocar em 2 edições do Passo a Passo. Assim, sensacional, realmente, quando as pessoas falam, né, que é o Lula do Amazonas. Realmente, a infraestrutura e todo o cuidado com os artistas locais realmente é muito grande, é tudo feito com muito cuidado. Então, é uma iniciativa relativamente jovem, né? E quantos anos tem o Passo a Passo, mas é novo, assim, relativamente. É bem recente.
Uma das coisas que mais impulsiona, que mais impulsionou também recentemente a cultura local, né? Virou um marco, virou um evento assim que toda a população espera. E ela vai ter oportunidade ali de ter muitos trabalhos apresentados e apresentados de forma muito profissional, devido a toda a infraestrutura que o evento proporciona, né, para os artistas. Então, é uma maneira, uma vitrine excelente, né, para todos os artistas daqui. E a gente já obteve grande parte do público, assim, da República por causa de shows que a gente fez lá, né? Passo a passo, pessoas que conheceram lá e depois foram ouvir e acabaram ficando porque gostaram. Então, realmente um negócio de doido, assim, um negócio muito bonito, muito grande, muito grandioso. Sempre um prazer tocar lá. É uma das melhores iniciativas, assim, que a gente teve nos últimos anos. Cara, eu acho que isso aí é muito real de tu ir num local, tipo, vou num show aqui aleatório, aí tu vai, tu escuta uma banda e tu vira fã da banda, tipo, não sei com vocês, mas comigo, eu só começo a escutar algumas coisas porque eu fui num show aleatório que alguém me chamou, aí eu gostei. Eu fui no Lola, teve um monte de banda que eu nunca ouvi falar, escutei, eu fiquei, caraca, mano, essa banda é top. Já foi no Passo a Passo, teve um que eu fui, que foi assim que, na real, acho que o Passo a Passo que me introduziu pra cultura local, assim, musical, que eu não escutava muito. Pode crer. E, tipo, eu acho isso muito louco, mano, tipo, tá aí um evento que introduziu cultura local pra mim, que era o que a gente tava debatendo aqui no começo. Sim, mano, é foda, assim, das melhores iniciativas dos últimos anos, dos últimos tempos, assim. E é realmente um negócio grandioso, assim, né? Que, aliás, tem que voltar, né? Quando der, mano, assim que possível, Sim, mano, tem que retornar. Até isso o Covid nos tirou. Infelizmente. Mas vai voltar, vai voltar. Vai dar bom. O Passo a Passo é um negócio, assim, realmente grandioso. Vocês já foram, Luffy? Ramos, vocês já foram em algum? Já. Cara, eu fui 2 vezes, mas eu não sou um cara muito de show, né? Não gosto muito de Não, só fui multidão mesmo antes do Covid, por exemplo. Então, O Ramos é antissocial e foi mais vezes que eu, né? Entendemos. que na primeira eu fui por questões acadêmicas e na segunda eu realmente fui pra conhecer. Aí foi na segunda vez que eu realmente fui no show, entendeu? A primeira eu só passei ali pelas feiras e tudo mais. Quer dizer pra gente que tu foi estudar no Passo a Passo. Não fui estudar, fui fazer um relatório. Isso aí é desculpa de vagabundo. É que eu sou um cara que conhece mais as músicas a partir dos outros. Por exemplo, República Popular, por exemplo, foi o Daniel que me apresentou. Tem que fazer a propaganda, E né, patrão? aí eu fui... eu fui ouvir o Humus e aí eu fiquei, caraca, mano, que top. Porque realmente eu também não conhecia muito da cultura musical daqui da região. Pra gente ver como, por exemplo, nós três aqui já conhecemos por República Popular de maneiras diferentes, tá ligado? Tipo, o Ramos conheceu pelo Dani, eu conheci pelas redes sociais, tipo, Twitter e tal, e Instagram, de pessoas comentando também, mas pela rede social, né? Não essa coisa de vir pessoalmente. E o Dani conheceu pelo... Como, Dani? Eu conheci por ele, pelo Tini, pô. Ué, Achei que tu conhecia antes já. Não, eu conhecia um pouquinho, mas eu não tinha escutado o Humus ainda. Eu só fui escutar quando ele me apresentou, ele me deu CD, só que eu não usei o CD, aí eu fui no Spotify e escutei tudo. isso é interessante. Vocês estão vendendo o CD? Cara, a gente E é uma estratégia diferente, né? né? Tipo... Não, assim, cara, o Humus, ele é um grande fetiche nosso. Então tudo que a gente não tinha conseguido fazer até então, a gente fez no Humus. Só falta um vinil, mano. Exatamente. Não, a gente tinha esse fetiche, obviamente, né? Mas não deu. Deve ser uma coisa com logística foda, né? Pra você fazer uma quantidade boa de vinil e tudo mais. Hoje em dia, aqui, hein? Mano, nem no Brasil faz, né? Então, É verdade. a gente não tá. Olha isso, caraca. Mas, assim, tudo que a gente fez Essa informação. no Humus, assim, a gente nunca ganhou dinheiro com nada, né? Sempre voltou pra própria banda ou voltou pra pagar as dívidas do Humus. Sempre foi assim. E os CDs a gente não fez pensando em ganhar nada. Tanto que, basicamente, quando a gente vendia, basicamente, de custo mesmo. Só pra ser simbólico mesmo. Legal. Porque era meio que uma coisa que o Dani falou também, que o Humus, ele precisava, né, dessa parte gráfica pra dar um complemento à ideia, ao conceito do disco, né? E ter o disco físico era parte disso, né?
por isso que a gente foi atrás de fazer e tal. E, aliás, a foto do disco, mano, muito bonito. Muito bonita aquela capa, mano. Cara, aquela capa foi um negócio de doido. De última hora, assim, entre aspas. Explica aí a história, mano. A gente já tinha uma capa setada pro Humus, assim, que era uma fotografia de um fotógrafo coreano. É uma fotografia antiga já, mas que desde que a gente encontrou, a gente falou, caraca, bicho, perfeito e tal, linda. Tem tudo a ver com o conceito do disco e tal. Aí a gente foi atrás dele, conversou com ele, com o fotógrafo. Aí ele pediu umas condições lá pra liberar a foto, a gente, beleza, acordou lá com ele. E meio que tava assim, tudo certo, faltava só a gente realmente fazer a última parte do acordo lá pra ele liberar de fato a foto. E quando foi num lanche, uma vez que a gente saiu com uma equipe de gravação, que eles estavam gravando uns vídeos nossos, e aí o Henrique, que fazia parte da equipe, falou assim, cara, vocês já viram o trabalho da Keila? Aí, Keila é uma fotógrafa produtora, diretora daqui de Manaus também. Vocês viram essa última série que ela fez? A gente, não. Sobre a Uira. Aí ele mostrou lá pra gente e falou, cara, quando eu vi essa foto aqui, eu só lembrei do Humus e tal, do conceito que vocês tanto falam. Aí, quando a gente olhou assim, que eu olhei, mano, fiquei simplesmente encantado, assim, que eu falei, caraca, mano, simplesmente é isso. É isso. Fiquei doidinho, assim. Tava com o Vitor, assim, na hora, eu olhei assim e falei, mano, acabou a foto do coreano, é essa aí, mano, não tem como. E aí a gente foi atrás de falar com a Keila e tal, e graças a Deus ela foi super solícita, e o Emerson, que faz a Uira também, foi um cara também super solícito com a liberação do trabalho para ser usado. E deu tudo certo, assim, eles liberaram a fotografia pra gente usar como capa, e a partir dela a gente foi solidificando muitas das nossas ideias para a identidade visual do disco mesmo. Muita coisa que estava muito abstrata ainda, a partir dela, não, beleza, isso aqui é o ponto zero da nossa identidade visual. É isso que a gente quer. E tudo orna mesmo, mano. Dá pra ver que as cores, as tonalidades, a parte gráfica, tudo em volta, dá pra ver que tá combinando direitinho, mano. Mano, essa foto é perfeita, assim. Pô, depois eu vou atrás pra ver como é que é essa foto. Eu tenho que conseguir pra ti, mano. Depois eu... Tini, se você me disponibilizar um disco, eu posso passar pro meu amigo aqui. Opa. Sim, eu vou levar aí um pro Luffy e um pro Hamilton. Ô, louco. Muito bom, aí sim. Caraca. Primeiro programa e já tem brinde, mano. Vou postar lá nos stories, hein? Me sigam lá no Instagram. Inclusive, quer deixar algum link aí pra galera As redes seguir? sociais, tanto tua quanto da banda. Cara, eu não uso redes sociais há um século, assim, né? Voltei, na época que eu voltei a usar e tal, que eu voltei a usar bastante, assim, por um ano. Voltei exatamente pela banda, assim, pra voltar a divulgar o Humus e tal. E hoje em dia, depois que veio também a pandemia, eu já saí, então quase não tô presente lá, quase não uso nada. Mas as redes sociais da banda continuam ativas. É procurar Facebook /República Popular, Instagram /República Popular, Twitter /Republic Popular, porque não deu tudo. Se tivesse um A a mais, não daria. Putz. Caraca. E tipo, sempre sendo divulgado lá, tanto coisas nossas como coisas das cenas locais, da cena local, os trabalhos dos nossos colegas artistas, a gente sempre está divulgando por lá. E tem também nosso último trabalho, que foi esse lançamento que está disponível no YouTube, o Orgânico Inteiro, que é um registro ao vivo do Humus. Sim. Umas músicas do Humus. Isso é muito bacana, inclusive. Quem quiser conhecer o trabalho, acho que é uma boa porta de entrada, assim. É muito bom, inclusive. Eu achei muito bonita a questão da produção lá. Ficou bem interessante. Pô, valeu, man. Então é isso, galera. Valeu, galera. Eu espero que o Pod Guaraná cresça. Eu espero que vocês nutram essa ideia. Que esse é um dos mecanismos para que aquela nossa bolha que a gente conversou estoure. São iniciativas como essa, hein? Que vão estar divulgando e influenciando pessoas cada vez mais e mais a ter contato com a nossa cultura e a valorizar o que acontece aqui. Que a gente finalmente se torne visível pro país, né? E desculpa, isso foi muito palestrinha, acho que vocês vão editar, né? Mas acho que eu me perdi uns momentos, acabei viajando, né? Muito palestra. Nada, cara, muito conteúdo, é importante.
Então é isso, galera. A gente tá chegando aqui ao fim do primeiro episódio, na verdade, do Pod Guaraná. Logo, logo teremos outro. Eu não sei se eu já posso falar o tema. Já posso falar o tema? Não, deixa segredinho. Então deixa surpresa aí. Mas Perseguição eu vou- aos médicos. Ele já deu spoiler. Eu vou falar aqui, ó. Teremos episódio aí falando sobre questões do Covid, vacina, porque a gente vive um momento muito delicado e muitas fake news estão sendo espalhadas. Então, não sei se no próximo, mas teremos episódio com o doutor, com o médico, para explicar um pouco melhor a situação, falar sobre a vacina e outras coisas a mais que abordam esse tema. Então é isso. E falou, galera. Falou! Valeu!